Todos sabem que a Lua é uma presença constante no céu noturno, iluminando nossas noites e influenciando fenômenos naturais. Mas você já parou para pensar no que aconteceria se, de repente, a Lua simplesmente desaparecesse? Será que os oceanos entrariam em colapso? O planeta perderia o equilíbrio? O que aconteceria com a vida na Terra? É isso que vamos explorar hoje. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa aquele joinha que ajuda muito. Sério, galera, isso faz uma diferença enorme para que a gente continue trazendo conteúdos incríveis para vocês. Então, já larga o like e bora para o vídeo. Agora me diz, aprovado ou quer ajustes? Para entender o impacto do desaparecimento da Lua, primeiro precisamos lembrar o quão essencial ela é para a Terra. A Lua não é apenas um enfeite no céu. Ela tem um papel fundamental no equilíbrio do nosso planeta. As marés, por exemplo, são controladas pela força gravitacional da Lua. Se ela sumisse, o movimento das marés mudaria drasticamente, afetando os oceanos, a vida marinha e até mesmo o clima. A inclinação da Terra também seria afetada. A Lua age como um estabilizador natural para o eixo do nosso planeta. Sem ela, a inclinação poderia variar de maneira caótica, causando mudanças climáticas extremas e imprevisíveis. E isso é só o começo. Se a Lua sumisse agora, o que aconteceria nos primeiros minutos? Bom, é exatamente isso que vamos ver a seguir. Os primeiros minutos sem a Lua. Se a Lua desaparecesse neste exato momento, não perceberíamos de imediato. Isso porque a luz refletida por ela ainda levaria 1,3 segundos para sumir completamente do céu. Mas, logo em seguida, a escuridão tomaria conta da noite. O céu noturno nunca mais seria o mesmo. Sem a Lua, as noites ficariam muito mais escuras, pois ela reflete a luz do Sol e ilumina o nosso planeta. Isso impactaria animais noturnos, que dependem da luz lunar para caçar, migrar e se orientar. Mudanças na rotação da Terra. Nos primeiros instantes, a Terra ainda giraria normalmente, mas, sem a influência gravitacional da Lua, nosso planeta aos poucos começaria a girar de maneira instável, o que teria consequências drásticas a longo prazo. E por falar nisso, o que aconteceria nas primeiras 24 horas sem a Lua? É o que vamos ver no próximo bloco. As primeiras 24 horas sem a Lua. Agora que a Lua sumiu de vez, o impacto começa a ser sentido de forma mais intensa. E um dos primeiros sinais seria percebido nos oceanos: o colapso das marés. As marés seriam muito mais fracas, já que a principal força que as impulsiona vem da Lua. O Sol ainda influencia um pouco as marés, mas a diferença seria enorme. Isso afetaria todo o ecossistema marinho, já que muitas espécies dependem das marés para se alimentar, migrar e até se reproduzir. Um planeta mais instável. Sem a Lua para estabilizar o eixo da Terra, nosso planeta começaria a oscilar, mudando sua inclinação ao longo do tempo. A princípio, essas mudanças seriam sutis, mas com o passar dos anos, o caos climático seria inevitável. E estamos só começando. Como seria um mundo sem Lua depois de algumas semanas? Prepare-se, porque as consequências vão muito além do que você imagina. Semanas depois, o caos começa. Agora, sem a Lua há algumas semanas, os efeitos no planeta se tornam ainda mais evidentes. E um dos primeiros a sentir isso é o próprio clima da Terra. Mudanças climáticas drásticas. Sem a estabilização da Lua, a inclinação do eixo terrestre começaria a variar de forma imprevisível. Isso poderia fazer com que algumas regiões sofressem com ondas de frio extremo, enquanto outras se tornassem desertos abrasadores. Os oceanos nunca mais seriam os mesmos. Com marés fracas e irregulares, os ciclos marinhos entrariam em colapso. Isso impactaria não apenas os animais do oceano, mas também os humanos, já que muitas populações dependem da pesca. As noites ficaram permanentemente mais escuras. Sem a luz refletida pela Lua, dependeríamos exclusivamente da iluminação artificial, tornando a observação do céu completamente diferente do que conhecemos hoje. E isso é só o começo. O que aconteceria meses depois, com a Terra já completamente desestabilizada? No próximo bloco, a situação fica ainda mais preocupante. Meses depois, a Terra já não é mais a mesma. Agora, sem a Lua há alguns meses, nosso planeta começa a sofrer mudanças irreversíveis. A Terra perdeu seu equilíbrio.
Sem a Lua para estabilizar a inclinação do planeta, a Terra pode começar a oscilar violentamente. Isso significa que um dia você pode estar em um clima tropical. Alguns meses depois, o mesmo local pode estar coberto de neve. O clima se tornaria imprevisível e caótico. A extinção em massa começa. Muitas espécies de animais e plantas dependem dos ciclos lunares para sobreviver. Sem eles, alguns animais perderiam seu padrão de reprodução, enquanto outros não conseguiriam encontrar alimento. Isso desencadearia uma onda de extinção, afetando toda a cadeia alimentar. A atmosfera começaria a mudar. A Lua também influencia os ventos e as correntes atmosféricas. Sem ela, as tempestades ficariam mais extremas, poderiam durar semanas ou até meses sem parar. Furacões e tornados seriam muito mais destrutivos. E olha que nem chegamos nos piores efeitos. O que aconteceria com a rotação da Terra e a duração dos dias no futuro? É isso que vamos descobrir no próximo bloco. Anos depois, os dias e noites nunca mais serão os mesmos. Agora que já se passaram alguns anos sem a Lua, a rotação da Terra começa a mudar drasticamente. Os dias e noites ficam completamente desregulados. A Lua age como um freio natural na rotação da Terra. Sem ela, o planeta começaria a girar mais rápido ou mais devagar, dependendo das forças gravitacionais ao redor. Isso significa que poderíamos ter dias extremamente curtos de apenas algumas horas, ou dias que duram semanas inteiras. Verões infernais, invernos congelantes. Com a inclinação da Terra completamente instável, algumas regiões poderiam passar anos sem verão, enquanto outras poderiam ficar presas em um calor sufocante. Isso tornaria grande parte do planeta inabitável para os humanos. Os polos mudariam de lugar. A oscilação descontrolada do eixo terrestre poderia fazer os polos geográficos mudarem completamente de posição. Cidades que antes ficavam em climas temperados poderiam se tornar zonas árticas, e lugares que eram frios poderiam virar desertos. Agora você deve estar se perguntando: e os humanos? Conseguiríamos sobreviver nesse mundo caótico? Vamos explorar isso no próximo bloco. Os humanos conseguiriam sobreviver? Com um planeta completamente fora de controle, a vida na Terra se tornaria um verdadeiro desafio. Cidades teriam que ser reconstruídas. Com mudanças climáticas extremas e catástrofes naturais frequentes, muitas cidades seriam abandonadas. Os humanos precisariam construir abrigos subterrâneos ou viver em locais mais estáveis, perto do Equador, onde o clima ainda seria um pouco menos extremo. A agricultura entraria em colapso. Sem estações do ano previsíveis, com eventos climáticos catastróficos, o cultivo de alimentos se tornaria quase impossível. A fome seria um problema global, levando à escassez de recursos e conflitos por sobrevivência. Buscar um novo lar no espaço. Com a Terra se tornando cada vez mais inóspita, os humanos poderiam investir pesadamente na colonização de outros planetas, como Marte ou luas de Júpiter. Sem a Lua, a sobrevivência na Terra seria cada vez mais incerta e a humanidade precisaria encontrar soluções rápidas. Mas e os oceanos? O que aconteceria com a vida marinha a longo prazo sem a influência da Lua? Descubra no próximo bloco. O que aconteceria com os oceanos? A essa altura, a ausência da Lua já teria causado mudanças drásticas nos mares e na vida marinha. Marés quase inexistentes. Sem a Lua puxando as águas dos oceanos, as marés se tornariam muito fracas e imprevisíveis. Isso afetaria as correntes oceânicas, que são essenciais para regular a temperatura do planeta. Extinção em massa na vida marinha. Muitos organismos marinhos dependem das marés para se alimentar e se reproduzir. Sem esse ciclo, milhares de espécies entrariam em extinção, causando um colapso na cadeia alimentar dos oceanos. Furacões e tempestades ainda mais violentas. Os oceanos ajudam a equilibrar o clima, mas sem as marés reguladas, os furacões se tornariam muito mais destrutivos. As águas mais quentes se espalhariam de forma irregular, formando mega-furacões que poderiam durar meses inteiros. Agora, imagine como seria esse cenário milhares de anos depois. Será que a Terra ainda existiria como a conhecemos? Vamos explorar isso no próximo bloco. Milhares de anos depois, um planeta irreconhecível. Agora que já se passaram milhares de anos sem a Lua, a Terra não é mais como conhecemos. A inclinação da Terra está fora de controle. Sem a Lua para estabilizar o eixo, o planeta pode estar completamente inclinado, com os polos trocando de lugar a cada poucos séculos.
Isso resultaria em mudanças climáticas extremas e longos períodos de escuridão ou luz constante em certas regiões. A vida evoluiu ou entrou em extinção. Muitos organismos não resistiram às mudanças drásticas, mas algumas formas de vida podem ter se adaptado. Os seres humanos, se ainda existissem, provavelmente teriam desenvolvido tecnologias para sobreviver em um mundo hostil ou até mesmo encontrar uma nova casa no espaço. O céu noturno nunca mais foi o mesmo. Sem a Lua, a Terra se tornou um planeta muito mais escuro e solitário. A visão do céu mudou completamente, e os humanos do futuro talvez nem se lembrem de como era ter uma lua brilhando sobre eles. Mas será que, depois de tanto tempo, a Terra conseguiria encontrar um novo equilíbrio ou estaria fadada ao caos eterno? Vamos descobrir no próximo bloco. Um novo equilíbrio ou um planeta condenado? Após milhares de anos sem a Lua, a Terra pode ter seguido dois caminhos distintos. Um planeta caótico e inóspito. Sem um estabilizador gravitacional, a inclinação da Terra pode ter continuado variando drasticamente, resultando em climas extremos e um ambiente hostil à vida como conhecemos. Nesse cenário, poucas espécies poderiam sobreviver, e os humanos talvez tenham sido forçados a buscar abrigo subterrâneo ou até mesmo colonizar outro planeta. Um novo equilíbrio inesperado. Existe uma pequena possibilidade de que a Terra tenha encontrado um novo ponto de estabilidade gravitacional, talvez devido a interações com outros corpos celestes. Nesse caso, a vida poderia ter se adaptado às novas condições, criando um mundo diferente, mas ainda habitável. E a humanidade? Se os humanos conseguiram sobreviver por tanto tempo, provavelmente desenvolveram tecnologias avançadas para lidar com o caos terrestre ou até mesmo terraformar outros planetas. Talvez a Lua tenha sido substituída por uma estrutura artificial, garantindo estabilidade ao planeta. Com a Terra irreconhecível e a humanidade transformada, estamos prontos para a conclusão dessa jornada. O que vem a seguir? A Lua desapareceu. E agora, depois dessa jornada, uma coisa fica clara. A Lua é muito mais do que um simples satélite natural. Ela é um elemento essencial para a estabilidade da Terra e o desenvolvimento da vida como conhecemos. Se ela desaparecesse, a Terra enfrentaria mudanças radicais, com impactos em marés, clima, rotação e até na evolução das espécies. Nossa própria existência seria questionada. O aprendizado final. A Lua não é apenas um belo astro no céu noturno. Ela é uma peça-chave no quebra-cabeça cósmico que nos permitiu evoluir e prosperar. E o futuro? Com o avanço das tecnologias espaciais, talvez um dia possamos criar nossas próprias luas artificiais ou até modificar a órbita da Terra. Mas, por enquanto, podemos apenas admirar a Lua e reconhecer sua importância. O que você acha? O futuro nos reserva um novo satélite ou precisamos proteger a Lua a todo custo?